E aí, vamos estudar a lição? Terça-feira chegou e o nosso assunto de hoje é o assunto mais comentado de repente do cristianismo, a crucifixão. E eu quero dizer para você que a cruz, que era motivo de vergonha para muitos, porque era a pior de todas as condenações, tornou-se motivo para nós ficarmos felizes, porque aquele que foi pendurado sobre a cruz assumiu a nossa maldição, porque havia o anúncio de que maldito era o que fora pendurado no madeiro. Ele assumiu a nossa maldição para que fôssemos abençoados por meio do seu sacrifício. Falando sobre a crucifixão, você precisa entender que o aspecto físico de Jesus Cristo realmente era privilegiado. Você percebe que ele caminhava por quilômetros e por quilômetros, e normalmente uma pessoa que era submetida ao açoite como ele foi, com as características deste açoite, como eu te descrevi em alguns dias anteriores, normalmente essa pessoa não sobrevivia. Jesus sobreviveu ao açoite e ainda carregou a cruz, embora com um andar trôpego, com muita dor, mas dá para perceber que o mestre possuía um aspecto físico vantajoso para que ele pudesse ir em frente no desenvolvimento deste sacrifício. Ele carrega a cruz e aí, novamente, ele enfrenta aquilo que durante a semana narrada por Marcos 15, enfrentou com muita intensidade: zombaria, ironia, escárnio. E olha, há algumas palavras que machucam mais do que feridas, que doem de verdade. E quando Cristo vai à cruz, você percebe que ele sofre muita dor. E olha, quando você estuda um pouquinho do aspecto da crucifixão, e a lição de hoje traz-nos alguns detalhes importantes, a gente começa a ter um prisma mais ampliado, uma visão mais avantajada a respeito do que está acontecendo aqui. Por exemplo, dificilmente os pregos cravados na palma da mão sustentariam um corpo pendurado na cruz do Calvário. A palavra original que qualifica o processo da crucifixão dá-nos a entender que temos a chance de acreditar, porque a palavra serve para os dois propósitos: para identificar a palma da mão, bem como a região do pulso localizado no antebraço. Isso significa que é muito possível que os pregos, os cravos, tenham estado no pulso. E olha, se foi lá no pulso, imagina, se fosse na palma da mão, não sustentaria o corpo. Sendo provavelmente no pulso, comprimiu nada mais, nada menos que o nervo mediano. O que significa isso, pastor? Que a dor experimentada por Jesus foi absurda. E para que houvesse uma certa folga, ele precisava fazer mais forças nos pés, que também estavam aprisionados por pregos, por cravos, e consequentemente a sua dor era tremenda. E olha, se ele relaxasse um pouco, ele estaria sofrendo o problema de asfixia. Consequentemente, acredita-se que a maior parte das pessoas que eram crucificadas, elas morriam exatamente de asfixia por exaustão. Curiosidades que a Bíblia nos permite trabalhar com o relato de Marcos 15. E novamente os homens se aproximam zombando de Jesus, insultando o mestre. E o que foi que eles disseram? O que eles disseram neste momento? Salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus salvou os outros, ele consegue salvar você, mas para isso ele perdeu a vida dele para que você pudesse ser salvo. Jesus salva os outros e salva a todos quanto a ele se aproximar, porque essa é a missão dele, salvar as pessoas, e para isso ele deixou de lado o seu próprio bem-estar. A crucifixão traz-nos uma mensagem gigante, e aí cabe-nos uma pergunta: o que a morte de Jesus significa para você? Ore comigo. Pai querido, obrigado pelo sacrifício de Jesus e o significado que este sacrifício tem, que teu Espírito trabalhe em nossa vida para elucidar-nos, a fim de que possamos entender
o real significado deste sacrifício, que é pagar o preço da nossa redenção. Em nome de Jesus te oramos agradecidos. Amém.